o advogado para falar sobre direitos e deveres, que começa agora. Bom, gente, ultimamente a gente tem ouvido muitas discussões sobre histórias de ordem de despejo, né? E como é que funciona? Como pode ser feita essa ordem de despejo? Como é que uma pessoa pode ser tirada de um local, né? Tem um jeito certo de se fazer isso? Ou não pode ser feito? Isso é que nós vamos saber agora, porque eu não entendo desses direitos, mas a gente tem um profissional aqui que entende. Nós vamos conversar agora com o Bruno Rocha, que é especialista em direito imobiliário. Essa história de despejo aí tá na casa de muitas pessoas e tá na vida de muitas pessoas. E a gente às vezes imagina que tem direitos que eles não conseguem chegar até a pessoa. E a gente vai mostrar que às vezes o que falta é você procurar um profissional, pelo menos para se informar. As pessoas, elas costumam procurar um profissional só depois que o problema já aconteceu. Aí, muitas vezes, já está em confusão, já está em discussão, e a gente tem que ter muito cuidado. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Vanusa. Bom dia aos telespectadores do Jornal O Dia. E você começou muito bem, Vanusa, como sempre. Eu sempre costumo falar para os meus clientes, para quem conversa conosco, da importância de você ser ativo. E o que é ser ativo? É ter o cuidado, é ter a preocupação de saber se o seu imóvel ele é regular. Tem essa preocupação. Você já se preocupou de registrar o seu imóvel no cartório? Se, por exemplo, que a questão do despejo, o despejo já é a situação mais gravosa, é uma situação bem violenta que vai lhe tirar da propriedade, vai lhe tirar do imóvel. Mas o que aconteceu para chegar até lá? Sempre, Vanusa, sempre existem medidas que vão sendo paulatinamente. Uma pessoa chega, esse imóvel é meu, vai reclamando. E o proprietário, às vezes ele é muito passivo, ele paga para ver. Então é o ideal, meu amigo, proteja a sua propriedade. A casa é um lugar sagrado, é onde você cria a sua família, você cria suas memórias, suas raízes. Tudo gira em torno da nossa casa, é um local totalmente sagrado. Então, seja ativo. Se você ter qualquer reclamação, se você sentir que alguém, porventura, está querendo compelir tirar você do imóvel, já procure um advogado da sua confiança. Isso vai lhe poupar muita dor de cabeça e vai lhe dar muita tranquilidade. E quando o inquilino não pode ser despejado deste local? Certo. É muito importante, Vanusa, a gente diferenciar. Sim. A gente tem a figura do inquilino no âmbito de um contrato de locação. Sim. Então, esse inquilino, a partir do momento que ele tem um contrato, durante o período contratual, ele não pode ser despejado. Ele tem direito a permanecer no imóvel durante o prazo contratual. Só que ele também tem deveres. Ele deve pagar o aluguel no prazo correto, ele deve cuidar do imóvel como se fosse seu. Isso é muito importante. Acabou o prazo contratual, aí sim, o ideal é que você converse com o proprietário, chegue num acordo. Você não precisa chegar nessa medida mais gravosa. Mas se chegar, se um proprietário porventura você tem um contrato de 30 meses de residencial e o proprietário fala, eu quero meu imóvel próximo mês, você fala, não, eu tenho o meu direito de ficar no imóvel, certo? Então é você ser ativo, você conversar, seguir, cumprindo o seu contrato. E nós temos o caso, Vanusa, que infelizmente acontece muito, e isso é o mais doloroso, que são pessoas que têm um imóvel, que compram um imóvel e por algum motivo essa pessoa nunca regularizou a sua propriedade. Então ela sempre fica à mercê será se esse imóvel que eu tenho que não é regular, um proprietário pode tentar vir me tirar? Será se a pessoa que eu vendi e eu não fiz um contrato, por exemplo, vier a falecer? Será se os filhos dessa pessoa vai respeitar o que eu fiz, o que eu acertei? Então a gente tem essas duas situações. Eu sempre costumo dizer para o meu cliente, seja ativo, procure um profissional, proteja a sua propriedade. É bom chamar essa atenção, até porque, assim, tanto a gente fala de pessoas que, por exemplo, elas alugaram um local. Geralmente, se recebe um valor um mês antes, né? Não é isso? E aí essa pessoa tem um direito a estar um mês depois desse contrato também. Por exemplo, contrato de 1 ano. Ela pagou um mês antes,
sem estar morando dentro do local. Ela tem um direito a 1 mês, logo depois também do vencimento desse contrato, não tem? Com certeza, Vanusa, com certeza. Durante o período contratual, certo? Durante o período contratual, ela tem direito de ficar no imóvel. Se ela pagou o que a gente chama até de aluguel vencido, ela paga para ficar. Então, se ela tem um período de 12 meses e no último mês de contrato ela pagou esse boleto, ela tem direito a ficar mais 12 meses. Isso sem nenhuma preocupação. Isso que a gente também tem que orientar os proprietários. Você que é proprietário, tá? O meu cliente é proprietário, você tem que respeitar o seu inquilino. Você não pode ficar incomodando o seu inquilino. Se tem um período contratual, se ele está pagando tudo direitinho, respeite. Dê tranquilidade para o seu inquilino. Isso é muito importante. Muito bom. E como é cumprida essa ordem de despejo? Tá. Como é que ela deve ser feita? Porque assim, até o nome despejo é desagradável. Com certeza. É um nome muito... pesado, né? É a forma mais agressiva que você tem. Você vai despejar, você vai retirar a pessoa da sua casa. E aqui eu não estou levando em consideração se é um inquilino ou se é um proprietário. Sim. Você vai sair da sua casa, então é algo que realmente é muito gravoso e traz uma certa violência, tá? O que é que eu costumo dizer, Vanusa? Uma ordem de despejo, ela não vem do nada. Não é assim, um belo dia chegou uma ordem de despejo. Geralmente, existem maneiras, anteriormente uma pessoa chegou, esse imóvel é meu. Eu não quero inquilino. A gente teve o contrato, mas eu não quero mais você aqui. E essa pessoa, muitas vezes, infelizmente, ela paga para ver, ela fica ali, parada, esperando. A outra pessoa entra com a ação, tá? Aqui é importante. Despejo só acontece com ordem judicial. Sim. O proprietário, ele não tem poder de chegar lá e com suas próprias razões, com suas próprias forças, retirar alguém do imóvel. Não, isso é totalmente incabível no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, existe um processo judicial. Tem toda uma fase de ampla defesa para, assim, o juiz, vendo aquela situação, chegar na decisão de mandar despejar. Aí, aqui eu vou dar uma dica. Você, se receber uma intimação de um processo, não deixe para depois. Procure o seu advogado, porque às vezes a pessoa recebe uma intimação, uma carta de um processo e ela já deixa ali na gaveta. Já se assusta, não quer nem buscar, entender não o que quer é nem aquilo. saber, ela quer fugir. Só que uma hora vai chegar, uma hora passa conta. rápido, né? E passa rápido, Vanusa. Passa rápido. Então, não ponha isso num armário. Não finja que não está acontecendo. Vá atrás, procure um profissional da sua confiança. Se você, enfim, nesse momento eu não estou podendo, Bruno, procure a Defensoria Pública do Estado do Piauí, que é uma instituição muito séria e muito boa. Mas nós temos grandes advogados empáticos, que se você chega numa situação dessa, o próprio profissional, a depender do caso, ele vai se sensibilizar, ele vai passar uma orientação para resolver da melhor maneira. Por exemplo, e aquelas situações de pessoas que já moram há muitos anos, né, naquele local, existem até pessoas idosas, né, que moram num ambiente, e digamos que aquele bairro melhorou, as condições daquele bairro melhorou, de repente vem uma ordem de despejo para aquela pessoa. Nesse caso, mesmo que venha essa ordem de despejo, digamos que essa pessoa diga, não, mas, digamos, a prefeitura me deu esse terreno, eu tenho como provar. Sim. Em que situação fica essa ordem de despejo? Tá. Aqui, Vanusa, eu vou ratificar, eu vou repetir. Sim. Se você está nessa situação, como aconteceu no bairro Uruguai, com muitas famílias que estão lá há 35 anos. Algumas dizem que tem até documentos. Que tem até documento. Então, se esse é o seu caso, é mais um motivo para você ser ativo. Então, busque regularizar a sua posse. Busque regularizar a sua propriedade. Um exemplo, Vanusa. O direito, ele respeita o prazo. Então, se você fica num imóvel durante um prazo, por exemplo, 10 anos, sem ninguém lhe atormentar, ninguém reclama com você nada, você tem direito ao que a gente chama de uso capião. Então, você pode vir a adquirir aquela propriedade pelo uso capião. Muitas vezes, essas pessoas já estão nessa situação. Elas não são proprietárias na maneira formal, no registro de imóveis, mas elas já são proprietárias de fato, porque a situação já se consolidou no tempo. Então, muitas dessas pessoas já são proprietárias, tá? Então, o que é que eu até peço? Seja ativo. Não espere chegar uma ordem de despejo, porque às vezes, Vanusa, a gente sabe, a pessoa que alega ser o dono do imóvel nem é. Às vezes nem é. Às vezes nem é. Então, seja ativo, busque, isso é muito importante, faça sempre as suas provas. Vanusa, a gente estava conversando há pouco a questão de filhos. Eu tenho um filho. Você consegue comprovar o tempo
que você está no imóvel pela vida do seu filho. Com certeza. Um aniversário de 1 ano, você tira ali a fotinha. Quando você vai ver, o menino passou na faculdade já, com 18 anos, já está na UFP. Verdade. Você tira uma foto sempre naquela casa, naquele São bar. documentos. São documentos. Documentos Conta de água, até de luz. Água, luz, IPTU. Né? Perfeito. Estamos em sintonia. Estamos em sintonia aqui para a gente passar essas informações para quem está do outro lado. Por isso que é muito importante, pessoas que encontram dificuldade. Hoje em dia, por exemplo, os boletos que chegam muitas vezes de água ou até mesmo de luz, eles perdem a qualidade do papel. Tira uma xerox. Perfeito. E guarde, né? As pessoas podem, durante 1 ano, né, 2 anos, guardar aqueles documentos. Você tem o direito também de ir no local, pedir ali a declaração de que foram todos os boletos pagos durante todo o ano. Então, tem várias formas de você poder reverter uma situação desagradável. Vanusa, Sim. Até um ponto muito importante. Eu até gosto de falar para todos os meus clientes. Não tire a xerox. Não? Não. Digitalize. Pronto, no melhor. celular, ó, tem no Melhor. aplicativo, você põe no qualquer celular, scanner no celular. Pronto. Você digitaliza, você manda no seu e-mail. Pronto. Você faz uma pasta no Google Drive, por exemplo, é gratuito. E você vai formando a sua pasta, você vai contando a história do seu imóvel. Sim. É só uma simples foto. Aquela foto ali você não perde mais nunca. Pronto, maravilha. E aí a gente vem falando também na possível forma de se reverter um despejo. Como é que isso acontece? Tá, então vamos lá. Vamos partir do pressuposto que você tem um imóvel, você é proprietário e alguma pessoa alega ser dono desse imóvel. Você pode ser ativo no sentido de você buscar regularização por um uso capião, enfim, uma outra questão. Ou então você pode ser passivo no sentido de você contratar o advogado da sua confiança, levar toda essa pastinha que você digitalizou os documentos, né, com a nossa dica, Manu, você já digitalizou, o seu advogado vai fazer a sua defesa no processo. Então ele vai mostrar, senhor juiz, o senhor João já mora aqui há 35 anos. Está aqui o IPTU pago, está aqui as contas de água pagas desde lá no ano 1990. Está aqui o filho dele, o Joaquim, hipoteticamente, nasceu nessa casa. Ó. Hoje ele já está fazendo medicina aqui. Então já está se formando. Então, juiz, leve em consideração isso e reconheça o direito de um uso capião. Ou então, Vanusa, que acontece muito. A pessoa compra um imóvel e ela faz só um papel. Um papel. Assina. Não leva no cartório, não tem nenhuma preocupação em ficar lá. O tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. A pessoa com quem você transacionou, fez a relação, vem a falecer. E os filhos não reconhecem. Isso é triste, chega muito no escritório. Então, mas eu só tenho um papel, não levei no cartório, não tem problema. A justiça reconhece esse documento que você fez. Você pode entrar com uma ação que a gente chama de adjudicação compulsória, que é forçar a pegar aquele imóvel para si. Então, tem uma série de artimanhas, uma série de questões que você pode fazer para se proteger. Muito bom. E tudo que você falou aqui, se as pessoas tiverem um bom senso, é informação. É se informar, é buscar entender e saber como está vivendo. Todo mundo sabe como está vivendo. Isso. Todo mundo sabe como está vivendo. A verdade é essa. O que muitas vezes você faz é dar tempo ao tempo e depois vai ser uma bola de neve. Você falou aí sobre a questão do uso capião e, ao mesmo tempo, falou de assinaturas, assim como existem também as conversas verbais. Eu deixo você morar aí uma vida inteira, se você quiser. E, de repente, existe talvez um problema entre as partes e a pessoa acaba querendo tomar aquele imóvel. Não, já não é mais seu, agora é meu. Como é que fica essa situação sem documento de lá e de cá também? Tá. O ideal é o quê? Sempre busque colocar no papel. Não faça só verbal, porque se você faz de uma maneira só verbal, você fica numa posição mais fraca. Vai depender muito do caráter de cada um. E aí é muito... Pagar pra ver? Perfeito. Mas não é porque, Vanusa, que você tem só uma relação verbal que isso não tem validade. Tem validade sim. Por exemplo, um contrato de locação. Ele não é obrigado a ser verbal. Ou um contrato que você falou de comodato. Bruno, o que é esse comodato? Comodato nada mais é do que o empréstimo gratuito de um imóvel. Você empresta um imóvel para o seu sobrinho, eu vou deixar você morar aqui até você se formar. Isso tem valor legal. Eu, como proprietário, não posso chegar. O seu sobrinho aqui, meu sobrinho está fazendo faculdade, eu simplesmente vou lhe retirar. Não, eu tenho que dar um tempo para ele, eu tenho que dar um prazo. Só que, Vanusa, reconhecemos
Se isso tivesse no papel, você teria mais tranquilidade. Menos dor de cabeça. Você teria menos dor de cabeça. Então, a dica que eu dou para quem está em casa, se você está nessa situação que você se sente, de certa forma, vulnerável, fraco, busque a outra parte e faça um contrato por escrito. Contrate um profissional para fazer um contrato exclusivamente para você. Eu lhe garanto, você vai dormir melhor. Agora você falou, para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria fechar com a questão de alertar a população que está nos assistindo agora, por mais que o mundo da tecnologia esteja aí, por mais que as pessoas estejam com informação clara na sua vista, né? Ouvindo o que a gente está falando, mas a gente precisa chamar a atenção da população quando o assunto é imóveis, quando é comprar algo. Até um alerta para aquelas pessoas que pretendem comprar terrenos, que pretendem comprar seus imóveis, ficar muito atento e saber de fato quem é o verdadeiro dono, né? Excelente assunto. Vanusa, informação é poder. Então, você vai comprar um imóvel, você vai realizar muitas vezes um sonho. É a soma de toda a energia, todo o patrimônio que você acumulou na sua vida, e você faz isso de maneira apressada, atabalhoada. Não faça isso. Procure um advogado que ele vai lhe dar toda a orientação possível. Vanusa, quando a gente vai orientar um cliente, Bruno, eu quero comprar um apartamento. Ótimo. A gente faz as pesquisas de toda a vida do imóvel e de com quem essa pessoa quer comprar um imóvel. Então, eu vejo se o imóvel tem dívida de IPTU, eu vejo se o imóvel tem dívida com condomínio, eu vejo se a pessoa que está vendendo é realmente a dona, eu vejo se essa pessoa está sofrendo um processo trabalhista, se ela tem dívidas com a Receita. A gente consegue ver tudo isso. Só que a gente tem que conscientizar as pessoas que ela deve buscar informação antes. É muito melhor, sai muito mais barato, lhe dá muito mais tranquilidade. Então, isso é muito importante. Se a gente puder encerrar a nossa conversa e ficar isso na cabeça do nosso telespectador, de que eu vou comprar um imóvel, eu vou fazer um contrato de locação, eu vou ter um imóvel emprestado, mas antes disso eu vou consultar o meu advogado. Isso eu lhe garanto que vai lhe trazer paz, vai lhe trazer tranquilidade. E é o que eu sempre digo, dormir é tão bom. É bom você botar a cabeça no travesseiro. E dormir sem saber que está com tantos problemas assim, né? É melhor ainda. As dificuldades, elas existem, mas não precisa a gente adquirir tantos problemas, né? Não precisa, porque a vida já é tão difícil, é tão dinâmica, a gente tem tanto problema. Então, a gente tem que, de certa forma, minar. Então, o seu imóvel tem que ser um lugar para você ser feliz, para você viver com sua família, para você ter tranquilidade. Não para ser uma dor de cabeça. Não para ser uma dor de cabeça, que toda vez que você chega em casa do trabalho, 10 horas da noite você vai dormir e fala, eita, meu Deus, rapaz, eu comprei esse imóvel, mas eu não tenho um contrato. Aquilo ali, Vanusa, eu sei porque meus clientes me dizem isso. Aquilo ali traz um sofrimento muito grande. E é uma inocência que não dá mais para se viver. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Com tanta informação, tem que ser bem claro. E outros, os aluguéis estão caros, Vanusa. Demais. Se você perder sua propriedade, você vai para um aluguel, é o dinheiro que você poderia proporcionar um lazer para sua família. Você poderia proporcionar uma qualidade de vida a mais para todos que estão à sua volta. Então, você perde às vezes porque você dormiu no ponto. A verdade é essa. Agora é o seguinte, quem assistiu Bom Dia, quem está assistindo Bom Dia, já está muito bem informado, conseguiu aqui todas as informações necessárias para não cair nessa daí do despejo, tá bom? A gente quer agradecer ao Bruno Rocha, que veio aqui para conversar com a gente, agradecer a PAC, que sempre contribui com a gente a cada terça-feira. E é o que a gente sempre fala, não espere o problema chegar até você. Eu sei que dá medo, quando o assunto é buscar um advogado, todo mundo já fica assim. Mas tira isso da cabeça, porque a APAC está sempre facilitando a vida de todo mundo, tentando informar você para você chegar bem aonde você deseja, tá bom? Quero agradecer a você. Quem quiser entrar em contato, como é que faz? Basta procurar no Instagram, mandar um e-mail para a gente, que a gente está à disposição. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto. Eu sou um apaixonado pelos imóveis e eu sei o quanto isso é importante, o quanto isso traz bem-estar. Nessa terra a gente precisa desses imóveis. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Então a gente quer agradecer pela sua presença. O Instagram apareceu aí na telinha do Bruno, tá? E Direitos e Deveres volta na próxima semana.